Fala galera, tranquilos? Estamos aqui na nossa segunda parte sobre deslocamento e equilíbrio, nossa última aula da primeira parte de equilíbrio. E vamos ver, né? Tem o meu gelinho, meu foguinho, vamos ver como a temperatura influencia nesse equilíbrio. Para onde que será que vai ser deslocado? Vamos ver. Então a gente começa com o efeito da temperatura. Ó. Vamos lá, eu tenho uma reação onde A mais B se transforma em C. Ela, no sentido direto, ela libera energia. Se libera energia, meu ΔH é negativo. E no sentido inverso, como que vai ser? Vai ser o contrário, né? Vai ser de absorção de energia. Então o ΔH vai ser positivo. Então assim, ó, quando a gente olha o ΔH de uma reação, né, fala assim, o ΔH de tal reação é menos tanto, sei lá, uma reação isotérmica. A gente sempre vai olhar no sentido direto, tá? Vai dar para você o ΔH da reação no sentido direto. Então, se no sentido direto é isotérmica, como nesse caso, o inverso vai ser endotérmica. É sempre o oposto. Então aqui eu tenho uma reação, né, um sistema que está em equilíbrio. Se eu não fizer nada, ele vai continuar nas mesmas concentrações ad eterno. Só que eu vou lá e perturbo, né, atrapalho esse equilíbrio. Eu dou uma causa para ele. E no caso aqui é o que? De resfriamento. Vou lá e tiro o calor. Tá? O que vai acontecer? Ó? A reação ela vai se manifestar de um jeito a diminuir essa perturbação, que é o nosso deslocamento. Né? Então a gente tem lá pelo princípio de Le Chatelier que qualquer perturbação, o sistema ele vai se deslocar para diminuir essa perturbação. Então a minha causa foi diminuir a temperatura. Então eu vou precisar deslocar ou nesse sentido, que é o nosso sentido endotérmico, ou no meu sentido exotérmico, né? Vai acontecer meu deslocamento. Aqui, ó, minha perturbação foi tirar calor, o sistema vai deslocar no sentido do que? O oposto. O que é o oposto de tirar calor? Dar calor. E no caso é no sentido exotérmico. Lembra que reações exotérmicas liberam calor. Então vai acabar deslocando no sentido exotérmico, né? Vou formar produto aqui nesse caso que vai liberar calor para o ambiente. Então a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para o lado exotérmico. Excelente. Vamos lá, tem mais um sistema, continua em equilíbrio, né? A gente está em equilíbrio, vou lá e perturbo. Só que agora a minha perturbação vai ser o aquecimento, eu aumentei a temperatura. Meu sistema ele vai deslocar no sentido de minimizar essa perturbação, né? Como consequência, né? Ele vai deslocar para minimizar. Então a gente olha, ó, será que ele vai no sentido direto, que é exotérmico, liberar mais energia? Ou ele vai acontecer no sentido inverso, que é endotérmico, que é absorver a energia do meio? Então, assim, o oposto de dar energia é o quê? Retirar a energia. Então, ele vai no sentido endotérmico, no caso aqui é dos reagentes, né? Então, ele vai absorver essa energia a mais que foi dada para o sistema. Lembra? A perturbação, né? Vai ter a perturbação e deslocamento no sentido oposto da perturbação. Isso em todos os deslocamentos, certo? Então vamos lá para o quadro resumo. Ó. Então aumento da temperatura, ó. Coloquei mais calor, o sistema vai o quê? Retirar calor. Quem retira calor são as reações endotérmicas. E a diminuição da temperatura, né? Tira o calor, o sistema vai deslocar no sentido do quê? De dar calor. E quem dá calor são as reações exotérmicas. No efeito da temperatura a gente não pode falar que desloca assim um produto para o reagente, porque a gente não sabe como que é a reação, se a reação é exotérmica ou endotérmica. O que a gente pode falar é que com o aumento da temperatura eu vou deslocar sempre no sentido endotérmico e com a diminuição da temperatura sempre para o lado exotérmico. A gente precisa analisar a equação para saber qual o sentido é esse, né? Se é o reagente ou o produto. Vamos ver como isso aparece no exercício. Então, exercício de número 40. Considere a equação em equilíbrio entre os gases oxigênio e ozônio. E deu a reação química ali, uma reação endotérmica no sentido direto. Aí ele fala, ó, justificando a resposta, deu o sentido de deslocamento causado pelo aumento da temperatura. Ó. O que será que o aumento da temperatura ele vai causar aqui? Ó? Quando aumenta a temperatura, o que eu faço? Ó? Quando aumenta a temperatura, o que eu faço? Eu dou mais calor para o meio, né? Mais calor. Calor. Isso daqui, ó, é minha causa. Minha causa.
O meu deslocamento, né? A minha causa, a minha perturbação. O meu deslocamento vai ser no sentido oposto, certo? Então, o sentido oposto de dar o calor é o quê? Retirar calor. Retirar calor do meio. Calor do meio. E esse daqui vai ser o meu deslocamento. 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 E retirar calor vai ser no sentido o quê? Endotérmico ou exotérmico? Endotérmico, né? Retirar calor é no sentido endotérmico. Endotérmico. Beleza. Se essa é uma reação, ó, que tem um ΔH positivo, então nesse sentido ele é endo, e no sentido oposto ele vai ser exotérmico. Então o deslocamento ele vai dar no sentido dos produtos, né? Então desloca no sentido dos produtos. Desloca no sentido dos produtos. Produtos. Excelente. Vamos ver para o nosso próximo tópico aqui. Então, o efeito do catalisador. Ó. O catalisador não desloca o equilíbrio. Ó. Isso é importante. Ele não desloca o equilíbrio. O que o catalisador faz? Ele faz que o processo corra mais rápido. Né? Ele acelera a reação. Então, o equilíbrio químico ele vai ser atingido de uma maneira mais rápida. Se a gente olhar para a velocidade, lembrando que no equilíbrio químico as velocidades se tornam iguais, né? Direta e inversa. Quando eu tenho com catalisador, ó, esse tempo é menor. Ó. Então aqui a gente tem o equilíbrio com o catalisador. Olha o equilíbrio sem catalisador, onde ele seria estabelecido, ó, bem mais para frente, né? Que é sem catalisador. E olhando do ponto de vista da concentração, quando o sistema entra em equilíbrio, as concentrações se tornam constantes. Se eu tenho um catalisador, ó, esse equilíbrio é atingido antes. E sem catalisador é depois, né? Então esse aqui é sem catalisador. Então com o catalisador o equilíbrio é atingido mais rápido. É isso que acontece. Beleza? Vamos ver um exercício, vamos ver como que pode aparecer no vestibular. Exercício 41 da FUVEST. Ó. No equilíbrio A se transformando em B, a transformação de A em B é endotérmica. Ó. Isso é importante. Endotérmica. Esse equilíbrio foi estudado realizando-se 3 experimentos. Deu 3 experimentos. O gráfico abaixo mostra corretamente as concentrações de A e B em função do tempo com o experimento X. Aqueles que mostram corretamente as concentrações de A e de B em função do tempo no experimento Y e Z são respectivamente... Taranã. Então essa daqui ó, foi o experimento X, né? Então a gente tem aqui o experimento X. 20 graus Celsius e sem catalisador. É isso daqui que está acontecendo, certo? Isso aqui é o nosso experimento X. Certo? Depois o nosso experimento Y aumentou a temperatura e sem catalisador. Enquanto o Z manteve a temperatura ó, e com o catalisador. Então o catalisador ele não vai mudar nada a concentração, não vai mudar nada a constante de equilíbrio, não vai deslocar em nenhum sentido. A única coisa que vai acontecer é que o equilíbrio vai ser estabelecido antes. Olha aqui, ó, no experimento X, onde que o equilíbrio foi estabelecido? Foi mais ou menos aqui, né? Mais ou menos no 8. Numa concentração, ó, aproximadamente 5 mol por litro. Então, essa concentração ela vai se manter, só que o tempo vai ser menor. Ó. Então, aqui a concentração ela fica igual, ó, mais ou menos 5 aqui, certo? Com tempo menor. Então, posso falar que esse experimento 1 aqui é o nosso experimento Z. É o nosso experimento Z. Que foi feito com catalisador. É igual ao experimento X, na mesma temperatura, só que com catalisador. Agora vamos ver quem que é o Y. Ó. Eu aumentei a temperatura. Ó. Então eu tenho uma reação endotérmica. Ó. A se transformando em B. Então nesse sentido aqui, ó, é endo. E no sentido oposto é exotérmica. Beleza. Então o que a gente tem? Ó? A gente aumentou a temperatura, certo? Se a gente saiu de 20 e foi para 100, eu aumentei a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, o que eu dou? Eu dou mais calor. Mais calor. E isso foi a minha perturbação, né? A perturbação. Perturbação. Como consequência, vai acontecer o quê? O deslocamento. Deslocamento. Então,
Então, se minha perturbação foi dar mais calor, meu deslocamento vai ser no sentido de retirar calor. E qual reação retira calor, né? É uma reação endotérmica. Então eu posso falar que eu vou deslocar no sentido endotérmico. E nesse caso aqui, o sentido endotérmico é o quê? Do produto, né? Eu acabo formando mais produto. O sentido endotérmico nesse caso é mais produtos. Que vai ser o meu B. Então eu vou formar mais B, né? Vou acabar formando mais B. E a gente olha, ó, qual equação, qual sistema a gente acaba formando mais B, ó. Esse daqui, ó, forma mais B, certo? Então, o meu Y aqui vai ser o quê? Meu experimento 2, né? Meu experimento 2, que é o Y. E por que não pode ser o 3, ó? Porque no 3 eu tenho mais B também, ó. Eu tenho mais B formando aqui. Só que o que acontece, ó? Aqui não é A transformando em B, eles têm que estar na mesma proporção, certo? Se eu reajo 1 mol de A, eu formo 1 mol de B. Não tem como eu subir o B aqui, ó, até mais ou menos 7 e descer o A só de 10, né? De 10 para 7. Não tem como fazer isso, né? Eu preciso reagir na mesma proporção, certo? Então aqui a resposta correta é o que? Então o Y é o 2, o Y é o 2 e o Z é 1. Então a alternativa correta, alternativa A. Na sequência a gente tem 5 exercícios, tá? Exercícios bons. Vamos tentar fazer sozinhos. Caso tenha dúvida, assista a correção. Qualquer coisa, vá para o próximo vídeo, né? Na próxima matéria, que é a continuação de equilíbrio químico, só que equilíbrio iônico, né? Na água. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui em cima. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.